Imagine roubar comida de um mercado, não por necessidade ou fome, mas só porque acha divertido fazer algo errado. Um adolescente no norte da África fez isso em 370 d.C. e anos depois virou um dos maiores pensadores da história, e passou capítulos tentando entender o motivo disso. E esse garoto era Agostinho. A trajetória dele, de jovem rebelde a mente influente na história ocidental, reflete nossas lutas, busca por sentido e enfrentamento de nossos piores impulsos. Por 16 séculos, a influência de Agostinho não diminuiu. A revista Time o chamou de uma força na vida intelectual, espiritual e cultural de todas as gerações desde sua conversão. Mas o que torna a história dele tão poderosa é que Agostinho não foi admirado porque nasceu perfeito. As pessoas se conectam com sua história porque sua vida bagunçada e complicada se parece muito com a nossa. História de um homem que buscou a verdade em vários lugares errados e só a encontrou onde menos esperava. Sente-se, relaxe e bem-vindo à religião. Oi pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento da religião, sou Mark Gagnon, obrigado por estarem na minha barraca. Todo domingo exploramos as histórias mais marcantes de todas as religiões. É minha forma de tentar entender as crenças das pessoas. Não acredito ser possível entender um povo ou pessoa sem conhecer o Deus que adoram. Essa é minha tentativa de compilar e condensar toda a sabedoria divina registrada na literatura religiosa ao longo dos milênios para a minha vida pessoal. Quero agradecer por você estar assistindo neste belo domingo. Vá à igreja, mesquita, templo ou seja lá onde você for, apenas acredite em algo e adore a Deus. Obrigado por assistir e pelo apoio, comentários, curtidas e inscrições. Vocês mantêm o fogo aceso aqui no acampamento. E sabem quem mais faz isso? Meu querido amigo Cristos, o grego sábio e ortodoxo, como você está? Tudo bem. Não temos muito tempo porque vamos falar sobre Agostinho de Hipona. Você conhece esse cara? Eu não. Ele tem tradição na fé ortodoxa grega? Você associa algo a esse santo padroeiro? Eu não saberia te dizer, meu Deus. Bem, tenho boas notícias para você. Prepare-se e fique atento, amigo, porque você está prestes a receber muita sabedoria de Agostinho direto na sua cabeça. Certo, esse cara, Agostinho de Hipona, beleza, ele escreve. No livro Confissões de Santo Agostinho, ele diz: Grande és tu, Senhor, digno de todo louvor, grande teu poder e infinita tua sabedoria. Ele já parecia ter tudo resolvido, admirado como um santo. Existem igrejas e cidades com seu nome? Parece que nasceu grande. E simplesmente você sabe, era só um homem piedoso que amava a Deus de todo o coração. Bem, para chegar a essas palavras e alcançar esse lugar de paz, Agostinho levou décadas cometendo erros, tomando decisões erradas, pecando e aprendendo lições dolorosas. Pelas experiências e escritos dele, encontramos muitas respostas que descobriu, e sua jornada acaba sendo um espelho para mim. E para quem já se sentiu perdido, confuso ou em conflitos sobre sua relação com Deus, é uma busca para saber se há mais na vida além do que vemos. O interessante sobre Agostinho é que não se limita à história antiga. Esta é uma história sobre a natureza humana e as batalhas que todos nós enfrentamos, e sobre realmente tentar encontrar a verdade. Mas onde essa história começa? Em 13 de novembro de 354 d.C., nasceu um bebê em Tagaste, pequena vila no norte da África, atual Argélia. Vou mandar um salve para os argelinos. Adoro esse pequeno país do norte da África, Magrebe. Algumas das minhas pessoas favoritas são da Argélia. Primeiro, um dos maiores jogadores de futebol, deixa eu dizer, o maior jogador de futebol de todos os tempos, Zinedine Zidane Zizou, o melhor de todos os tempos. Coloco o Zizou em primeiro lugar, é meu favorito de todos. Me fantasiei dele no Halloween por 3 anos seguidos. Beleza, francês de nacionalidade, mas é etnicamente argelino. E não só ele, mas também Santo Agostinho. O Império Romano ainda dominava o mundo, mas já surgiam algumas rachaduras. O cristianismo já era legal há 50 anos, mas o contexto religioso seguia complexo nesse vasto império. A família de Agostinho era classe média, nem rica nem pobre. Seu pai Patrício seguia os deuses romanos tradicionais. Sua mãe Mônica era cristã devota e sempre incentivava os filhos a seguirem sua fé. Agostinho cresceu com um irmão Navidio e uma irmã. Acreditamos que ele cresceu com uma irmã, e pensa-se que o nome dela era Perpétua. Atualmente, em um mundo em transição, muitas coisas estão sendo abaladas. Os templos romanos antigos permanecem, apesar da falta de apoio estatal, enquanto religiões do Extremo Oriente e o cristianismo cresciam.
Mas não era a única opção. Historiadores descrevem essa época em Roma como um mercado religioso lotado e barulhento. Patrício, pai de Agostinho, trabalhava no governo local e pressionava muito os filhos. Ele sonhava com vidas melhores para eles, especialmente Agostinho, que queria tornar um homem educado e culto. Desde cedo, Agostinho era rebelde, o que gerou tensão entre pai e filho. Mônica nunca desistiu, esperando que Agostinho se dedicasse a Deus. Quando ele não a ouvia, ela recorria à oração constante e cheia de lágrimas. Anos depois, Agostinho refletiu sobre a persistência da mãe. O exemplo de fé dela marcou sua memória, e mesmo Agostinho tornando-se um pensador famoso, quando jovem ele odiava a escola. Algumas matérias eram difíceis ou sem sentido, e ele preferia os jogos, o que resultava em surras dos professores. Mais tarde, ele escreveria sobre aqueles dias difíceis na escola com muita honestidade surpreendente. Então, quando completou 12 anos, seus pais o mandaram para a cidade de Medora para uma educação melhor. Essa cidade antiga, a 20 quilômetros de casa, tinha cultura totalmente pagã. Lá, Agostinho fez amigos para a vida toda, e pela primeira vez, aprender tornou-se empolgante, especialmente com as obras de Virgílio. Após 4 anos, o dinheiro acabou, e aos 16 anos, Agostinho voltou para casa. E durante um ano inteiro, seus pais lutaram para descobrir como continuar a educação dele. Agostinho, no entanto, aproveitou esse tipo de liberdade inesperada. Mais tarde, em suas confissões, ele relatou sinceramente os desejos lascivos que o dominavam nesse período. Seus pais, porém, reagiram de formas bem diferentes. Mônica sempre alertava sobre seu comportamento, enquanto Patrício, com problemas próprios com mulheres, parecia até se divertir com Agostinho e seu jeito selvagem. Apesar do casamento ser uma opção, nenhum dos pais queria apressar nada para o filho. Naquele ano, Agostinho frequentava uma turma barra pesada, ficando até tarde na rua e causando confusão. Uma noite decidiram roubar peras do vizinho. O interessante é isso. Eles não queriam comer as peras, pois tinham gosto ruim e não eram atraentes nessa época. E em vez disso, eles simplesmente encheram os braços de peras e jogaram tudo para um monte de porcos. Alguns veem isso só como tolice infantil, mas Agostinho mais tarde viu isso como algo que revelava algo sombrio sobre si mesmo e sobre a natureza humana como um todo em suas confissões. Ele dedicou quase um capítulo inteiro analisando o evento, buscando entender sua motivação e chegou a uma conclusão interessante. Ele afirma que roubaram as peras só para fazer algo errado. Não por fome e nem por prazer, apenas pela emoção de quebrar regras e ir contra a autoridade. E eu acho isso muito interessante até agora na vida de Agostinho. Eu sinto que eu mesmo e muitas pessoas podem se identificar, né? Você é jovem, está numa situação financeira mediana. Seus pais querem o melhor, mas você só quer se rebelar e ser do contra. Ele notou que somos afetados pelo que os cristãos chamam de pecado original. Nossa natureza caída e o desejo de errar. Nossa capacidade de escolher entre certo e errado enfraquece. E tendemos ao que sabemos ser ruim para nós. Ao longo do tempo, agir errado vira hábito e cria padrões de más escolhas. Agostinho disse, é uma batalha para a vida toda. Diariamente lutamos para fazer o bem, apesar da nossa natureza interna nos atrair para o errado. Logo após o incidente com a pera, Patrício adoece e morre. Antes de morrer, Agostinho se converte ao cristianismo, resultado das orações e do exemplo fiel de Mônica, que também influencia seu marido. Agora, com Patrício morto e sem dinheiro, a educação de Agostinho praticamente termina. Após a morte do patriarca, a família cai na miséria. Um rico cidadão de Tagaste, romaniano, viu em Agostinho potencial e talento para a literatura. Com o apoio financeiro desse homem, Agostinho foi a Cartago continuar os estudos, realizando o sonho de um garoto do interior. Ele foi lançado agora nessa cidade agitada. Cartago era o sonho de qualquer jovem do interior e o temor de sua mãe. A cidade era totalmente pagã. As pessoas adoravam a deusa Tanit. Apesar do grande interesse de Agostinho pelo aprendizado, as tentações da cidade o dominaram. Com o pai morto e a mãe distante, Agostinho mergulhou em tudo o que a movimentada Cartago oferecia. Apesar da oposição da mãe, ele teve uma amante e um filho, Adiodato. Ambos permaneceram fiéis durante todo o período. Leis de classe social podiam proibir casamentos legais entre pessoas de diferentes status, e na época não era permitido casar fora da própria classe. Agora sua mãe Mônica não aprovava de forma alguma.
Apesar das tentações, Agostinho levou a educação a sério e estudou oratória, matemática, música e filosofia. E como ele escreveu mais tarde, minha mente inquieta estava totalmente voltada para buscar o conhecimento agora. Nesse período, ele conheceu Cícero, que escreveu sobre a importância da sabedoria, levando Agostinho a questionar: o que é sabedoria? E claro, isso é importante, mas como eu realmente posso encontrá-la? Agostinho busca a verdade e a encontra em si mesmo. Ao desejar sabedoria, Cícero naturalmente consultou primeiro a Bíblia. Mas ele encontrou um problema. Ele esperava uma escrita tão elegante quanto a prosa de Cícero, mas a Bíblia que leu estava em um latim comum e grosseiro. As histórias que ele lia o chocavam, patriarcas com várias esposas e casos de adultério. Agostinho ficou quase escandalizado, afinal, essa é a fé da mãe dele, sobre a qual ela sempre fala e reza. Mesmo assim, o livro que ele lê sobre esses homens fiéis mostra que levam vidas devassas, o que era confuso para ele. Ele pensou: isso realmente deveria ser o exemplo de fé? Decepcionado, ele deixou as escrituras e buscou algo mais atraente. No mercado religioso lotado, como dizia o Império Romano, havia inúmeras opções. Mani, um persa, fundou o maniqueísmo, religião oriental que valorizava razão, ciência e filosofia. Embora afirmasse ser cristão, ele acreditava que o maniqueísmo era uma versão purificada do cristianismo que envolvia muitas das ciências mais tangíveis. Mani dizia ser apóstolo de Cristo, mas ensinava que Cristo talvez nunca tenha nascido, se tornado humano ou morrido. Ele rejeitava a igreja estabelecida e promovia uma nova versão da verdade que atraía muitos buscadores. Assim como agora, Agostinho seguiu esses ensinamentos. Admirava os maniqueus por sua vida disciplinada, moral e lógica, o que o atraía. Eles diziam buscar sabedoria em aulas desses sábios anciãos, e a promessa do conhecimento secreto era muito atraente. Nós vamos te dar os segredos que ninguém mais conhece, e vamos explicar o universo e todos os mistérios e todos os ensinamentos, e você vai saber tudo o que há para saber. E é uma promessa bem ousada. Aos 25 anos, Agostinho se une aos maniqueus, retorna a Cartago para ensinar oratória e leva sua companheira e filho. Agora, quando Mônica soube do envolvimento dele com esse grupo, ela ficou arrasada, e você sabe, seu coração se partiu com isso, mas ela se recusou a deixá-lo entrar em sua casa. Mas Agostinho não se desanimou e ficou com Românio, que financiou sua educação e ficou famoso por seus discursos. Então algo mudou tudo. Um amigo próximo que Agostinho levou aos maniqueus adoeceu repentinamente. Enquanto estava inconsciente, a família chamou um padre para batizá-lo, e 2 semanas depois ele morreu. A morte impactou muito Agostinho, que buscou consolo nos maniqueus, mas suas respostas foram superficiais. Após a tragédia, ele encheu os professores de perguntas, mas a maioria não sabia responder bem, como quando ele questionou: para onde ele vai? O que acontece com a alma dele? Vou vê-lo de novo? Por que ele morreu? Por que existe esse mal? E todos meio que só diziam, sabe, não se preocupe, sabe, existem respostas, Fausto vai te dar as respostas, não se preocupe agora. Fausto era o principal professor maniqueísta. Agostinho esperava encontrá-lo com empolgação, acreditando que ele teria todas as respostas sobre a morte do amigo, onde ele está e o propósito na Terra. Ele responderá minhas perguntas angustiantes, mas, ao se encontrarem, Agostinho ficou totalmente decepcionado. Fausto não tinha muita instrução, certo? Ele sabia menos que Agostinho, não era culto nem inteligente, e Fausto pediu para Agostinho ser seu tutor. Decepcionado com esse encontro, Agostinho perdeu o interesse pelos maniqueus. Apesar de ainda se identificar com o movimento, dúvidas sérias surgiram e dominavam sua alma. Após Agostinho se afastar dos maniqueus, Mônica intensificou as orações e buscou orientação com líderes da igreja. Ela procurou um bispo que também tinha se envolvido com os maniqueus quando era jovem, e o bispo se recusou a conversar com Agostinho, mas disse a Mônica: o filho de tantas lágrimas não se perderia. O bispo previu que Agostinho seria salvo. Esse era o sentimento dele, ou ao menos sua esperança, pois Mônica rezava intensamente. Por quase 3 anos, Agostinho lecionou em Cartago, frustrado com alunos indisciplinados e desorganização. Cansado, tomou uma atitude profundamente desonesta. Ele pediu que Mônica o esperasse na igreja enquanto se despedia de um amigo. E em vez disso, ele entrou em um navio e partiu sem ela. Roma era tudo para Agostinho, representava sua herança cultural.
Esta é a cidade de Virgílio, poeta que despertou nele o interesse pelo aprendizado e também de Cícero. É para onde todas as pessoas iluminadas, mais inteligentes e sábias iam para buscar a verdade. E ele ficou empolgado por finalmente poder abrir sua própria escola lá. Mas Roma se tornou outra decepção. Os alunos eram exatamente como os de Cartago. Não estavam realmente interessados em aprender, não eram dedicados a descobrir a verdade. Eles gostavam de assistir às aulas dele e se aproveitar. Depois se gabavam de estudar com o grande Agostinho de Hipona, homem muito inteligente. Mas quando a mensalidade vencia, eles simplesmente desapareciam e, como resultado, Agostinho ficava com contas não pagas. Agora, quase completamente sem dinheiro e cansado, e sem nenhum tipo de direção real na vida, ele simplesmente se sentia perdido. E foi então que uma oportunidade apareceu. Ele se aproximou de Quinto Aurélio Símaco, membro de família senatorial que buscava restaurar a antiga religião de Roma. Símaco ofereceu a Agostinho o cargo de professor oficial de ensino público em Milão, cargo prestigiado e influente, e Agostinho aceitou na hora. Ele era a principal voz do governo sobre a educação na cidade, ocupando um cargo crítico semelhante ao de chefe de relações públicas. Quando Mônica chegou a Milão, não desistindo dos filhos, ficou encantada e animada por estar perto do filho. O famoso Bispo Ambrósio agora, Bispo Ambrósio era muito respeitado. Nascido em uma família rica, ele foi governador antes de se tornar bispo, um papel que aceitou como vontade de Deus. Ele adotou um estilo de vida simples, doou sua riqueza e ficou conhecido por sermões poderosos. Mônica insistiu para Agostinho encontrar o Bispo Ambrósio, e ele acabou concordando. Apesar da pressão da mãe para seguir o cristianismo, Agostinho gostou de conhecer o bispo. Mônica enviava perguntas religiosas para Ambrósio por meio de Agostinho, que ficou impressionado com as respostas bem elaboradas de Ambrósio. Ele via a filosofia como Agostinho, mas ele também tinha essa sabedoria, uma paz, um propósito geral e uma calma que Agostinho não tinha, mas desejava profundamente. Em Ambrósio, Agostinho achou o que faltava em Fausto. Ele era intelectual, pensava profundamente sobre o mundo, era muito culto e bem educado e também simplesmente um cristão. Em Milão, Agostinho descobriu um movimento conhecido como neoplatonismo. Isso é um renascimento da antiga filosofia platônica do filósofo Platão. Muitos intelectuais achavam isso atraente por aceitar várias ideias religiosas. Ambrósio utilizava o neoplatonismo em suas pregações, o que influenciou muito Agostinho. Enquanto isso, Mônica viu que seu filho subia a escada social. Ele passou de ser aquele tipo de garoto, você sabe, meio selvagem, para de repente ser educado em Cartago, depois estar em Roma, e agora ser amigo do bispo de Milão. Foi uma ascensão incrível, mas agora era hora de casar com alguém adequado, certo? A amante de Agostinho vinha de uma classe social mais baixa, então o casamento com ela era legalmente impossível, por isso a mulher foi mandada de volta para a África. Mônica começou a arranjar um casamento para Agostinho com uma família de posição semelhante, o que parecia brutal, mas necessário para ele. A mulher mostrou nobreza ao lidar com a situação. Disse que partiria, mas sempre o amaria e jamais amaria outro homem. Segundo a tradição, ela viveu em celibato como serva de Deus, tornando-se exemplo para Agostinho. Depois veio uma crise. A imperatriz Justina, que seguia a heresia ariana, que basicamente era uma heresia da igreja primitiva que negava a igualdade de Cristo com Deus, que Cristo era visto quase como mensageiro, profeta ou Deus menor diante do Deus verdadeiro. Isso nega a Trindade, pois na tradição cristã, Cristo, o Espírito Santo e Deus são três em um só Deus, com diferentes formas agora. Imperatriz. Justina queria tomar a Basílica de Milão para os arianos, então ela planejou tomá-la à força militar. Se você não sabe, uma basílica é uma das principais igrejas de uma cidade, geralmente muito bonita e ornamentada. Isso é um grande problema para o bispo, então o bispo Ambrósio organizou uma desobediência civil. A congregação dele ocupou a basílica, cantou hinos e salmos com Mônica presente. E isso exigiu muita coragem, porque os soldados do lado de fora poderiam simplesmente atacar e tirar todo mundo a qualquer momento. Ambrósio estava pronto para morrer pela igreja. Agostinho provavelmente ficou dividido, já que sua mãe e Ambrósio estavam na igreja, e ele amava ambos. Mas isso também arriscou sua carreira. O imperador acabou retirando as tropas. Eles recuaram. A basílica permaneceu com a igreja. E isso realmente impressionou Agostinho. Ele mudou sua visão sobre o cristianismo e buscou e recebeu a ajuda de Ambrósio. Ambrósio apresentou a Agostinho uma nova forma de ler o Antigo Testamento, permitindo que ele se envolvesse com as escrituras como nunca antes.
No auge da carreira, Agostinho se retirou para o campo com amigos para buscar a verdade pela filosofia. Mesmo naquele ambiente tranquilo, algo não estava certo. Agostinho se descreveu como alguém com a alma doente, o que eu acho uma maneira realmente interessante de colocar. Sentindo que tudo está indo bem na minha vida, mas meu espírito está desalinhado. Ele tinha uma casa bonita, vida tranquila, boas conversas, mas sua alma ainda ansiava por algo. Um dia, o oficial Ponticiano visitou Agostinho e começou a discutir filosofia com ele. Contou a ele sobre dois homens que, ao lerem sobre Santo Antão, ficaram tão inspirados que terminaram seus noivados e foram para um mosteiro. Após a saída de Ponticiano, Agostinho chorou e disse: esses homens tinham bem menos que nós e menos filosofia. Mesmo assim, eles entravam no reino antes de Agostinho, que nem era batizado. No entanto, ele confessou que orou: dá-me castidade e continência, mas não agora. Ele não queria abrir mão dos prazeres físicos do mundo, o que considero a forma mais poderosa, porém compreensível e honesta de expressar isso. Acho que muitos veem sua vida espiritual assim. Quero castidade, continência e paz, mas ainda não. Agostinho continuava adiando, nunca satisfeito ou feliz. Ele estava novamente com a alma doente porque se apegava a esses prazeres triviais e sem sentido que continuavam chamando de volta em sua memória. E ali, naquele paraíso de jardim em que ele vivia, naquela bela casa, tendo tudo o que sempre quis, Agostinho sabia que precisava mudar, pois sua alma ainda estava doente. Ele relatou arrancar os cabelos e bater na cabeça de tanta angústia. Ele correu para o jardim e, por fim, simplesmente se jogou debaixo de uma figueira e começou a chorar. E então ele ouviu a voz de uma criança dizendo: pegue e leia, pegue e leia. Agostinho se perguntou se isso era uma cantiga de ninar. Quero dizer, ele não conseguia pensar em nada que combinasse. Ele olhou ao redor e tentou encontrar a criança que estava dizendo isso, mas ele simplesmente assumiu que isso devia ser um sinal de Deus. Ele correu até Alpio, onde encontrou as cartas de São Paulo, pegou o livro, abriu e leu Romanos 13. E disse: não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade e libertinagem, não em discórdias e invejas, mas no Senhor Jesus Cristo. E não cuideis da carne para satisfazer as suas concupiscências. Naquele momento, Agostinho se rendeu a Deus e Alpio, que o acompanhava, juntou-se a ele. Alegres, contaram a novidade para Mônica. No fim do século IV, a Igreja criou um processo de iniciação rigoroso. Catecúmenos precisavam compreender bem a doutrina e o que seguir Jesus Cristo exigia. Apesar de Agostinho já ter muito conhecimento, ele se humilhou para aprender como estudante. Seu filho Adiodato, com quase 15 anos, o acompanhou. Na vigília pascal, o bispo leu textos do Antigo Testamento, mostrando como Cristo cumpre toda a história da salvação. Agostinho foi batizado e, segundo a história, mergulhou no 3 vezes na água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele foi erguido e recebeu uma túnica branca, simbolizando sua nova vida pura e piedosa. Todos os pecados passados foram lavados diante dele, na presença de Mônica. Agostinho, Adiodato e Elípio foram batizados pelo bispo Ambrósio. Só podemos imaginar o quão belo foi esse momento para Mônica, que havia rezado com tanta fé pela conversão de seu filho. Depois decidiram voltar ao norte da África. Foram ao porto de Ostia, em Roma, para pegar um navio até Cartago, onde planejavam fundar uma comunidade cristã. Enquanto aguardavam em Ostia, Agostinho e Mônica ficaram em uma casa confortável. Agostinho relata uma conversa na janela, onde refletiram sobre a vida dos santos no céu. Eles concluíram que a alegria dos santos superava qualquer prazer terreno. Eles foram além dos céus até suas almas e ainda encontraram-se perante Deus. Quando jovem, Agostinho definiu buscar a sabedoria ao ler Cícero pela primeira vez. E ali estava ele por um breve momento na presença da sabedoria divina e sua mãe estava ao seu lado. Chamamos isso de êxtase em Ostia, pois ali por um momento foram tirados de si e levados à presença de Deus. Dias depois daquela conversa, Mônica adoeceu. Quando ela recobrou a consciência, viu seu filho chorando e disse: agora você vai enterrar sua mãe aqui. Navígios tentou consolá-la, dizendo que a levariam de volta à África. Ela disse: ouça como ele fala bobagem, eu já abri mão até desse último desejo. Ela disse que quando fosse chamada pelo Senhor, ele saberia onde achá-la.
Nada está longe de Deus. Ela disse que estava pronta, que o propósito de sua vida havia sido cumprido. Ela tinha visto Agostinho passar a viver uma vida cristã. Após sua morte, Agostinho fechou seus olhos e cantou um hino favorito dela, escrito pelo bispo Ambrósio. E isso lhe trouxe paz, apesar do luto, é claro, pela morte de sua mãe, mas trouxe paz. Agostinho voltou à África e logo sofreu com a morte do filho adolescente. Após encontrar conforto em Deus, ele iniciou a criação da comunidade cristã. Um dia, na igreja em Hipona, a congregação o levou ao bispo. Eles o apresentaram como candidato e o bispo o ordenou na hora. Agostinho foi o primeiro sacerdote, depois bispo assistente e, por fim, bispo de Hipona, importante cidade portuária do norte da África. Ao longo do tempo, ele escreveu centenas de documentos que fortaleceram a fé e sustentaram os fiéis. Usando seu dom de oratória, ele debateu e derrotou mestres de ensinamentos falsos. Quando Roma foi invadida por bárbaros em 410 d.C., muitos acharam que os deuses os puniam pelo cristianismo. E em resposta, Agostinho escreveu uma de suas maiores obras, A Cidade de Deus. Ele examinou o que é permanente e o que perdura, e como reconhecer o reino de Deus na terra. Nos últimos anos de Agostinho, bárbaros sitiaram Hipona. Seu biógrafo Posídio relatou que Agostinho presenciou cidades destruídas, igrejas sem sacerdotes e pessoas mortas e dispersas. Agostinho, aos 78 anos, dedicou mais tempo à oração. Em 28 de agosto de 430 d.C., morreu cercado de amigos, sem bens materiais. Agostinho não deixou testamento. Seu legado está em seus escritos e obra, um tesouro duradouro por séculos. E seus escritos formam a base de muito do que entendemos sobre a civilização ocidental. Seus ensinamentos pertencem a toda a Igreja. O jovem, que certa vez roubou peras apenas para sentir a emoção de fazer algo errado, tornou-se uma das maiores vozes da história. E ele entendeu o que significa ser humano, e em última análise, a natureza humana, porque ele viveu tudo isso. Lutas, vontade de errar, ceder ao pecado, busca de sentido, afastamento de Deus e batalha contra nossos piores impulsos. A história de Agostinho ressoa porque é a minha, a sua e a de todos que ouvem isso, certo? Nós nos vemos nessa jornada da rebelião à redenção, da confusão sobre onde estamos para a clareza, dessa espécie de inquietação para entender quem Deus é até chegar à paz. Como escreveu em suas confissões, nossos corações só descansam em Deus. E realmente, Agostinho tem sido uma voz não só para hoje, mas para todas as gerações. E assim, senhoras e senhores, resumimos a vida de Agostinho de Hipona. Quer dizer, eu não sei. Sempre me senti conectado ao Agostinho. Eu ouvia falar dele na igreja, sabe, como católico. A gente falava sobre os diferentes santos. E o Agostinho sempre era mencionado. Sempre diziam, se você gosta de pecar, Agostinho é o cara. Ele viveu uma vida inteira onde ele estava por aí e teve um filho meio que de forma ilegítima. E, sabe, ele estava, pecando. E totalmente envolvido na loucura da vida urbana. No fim, só a devoção e o relacionamento com Deus trouxeram paz verdadeira para ele. É uma lição importante para qualquer pessoa, independente da tradição religiosa ou caminho espiritual. Muitos vão se identificar, infância, achar a escola chata, ouvir as orações da mãe e pensar que ela está falando coisas sem sentido. Você estuda, tira boas notas, se forma, muda de cidade e ainda busca sentido em tudo isso. Você começa a ir a festas, ficar com garotas e usar drogas. E aí você chega num ponto em que pensa, beleza, venci o jogo, estou feliz, moro numa casa, tenho tudo o que sempre quis, mas mesmo assim ainda estou completamente perdido. Acho que é nesse ponto que Deus e a relação com o divino, seja como for, entram. Isso é realmente útil. De novo, não estou aqui para pregar ou nada do tipo, mas eu realmente acho que a história de Agostinho é útil para qualquer pessoa que esteja buscando algum tipo de conexão divina. Que você pode ter tudo o que sempre quis e ainda assim se sentir completamente doente da alma, nas palavras de Agostinho, e simplesmente sentar e pensar, para que serve tudo isso? Por que eu fiz tudo isso? Eu acumulei todo esse dinheiro, eu construí uma grande reputação para mim mesmo. Eu tenho um legado. Todo mundo me conhece como esse cara muito inteligente, bem informado, mas para quê? Acho a história de Agostinho ótima. Nunca é tarde para buscar conexão com o divino, independentemente da sua tradição e do que isso signifique para você. Não importa seus pecados ou erros, sempre há espaço para todos no coro de Deus. Alá, Brahma ou Hashem. Acho a história de Agostinho fascinante. Preciso ler as confissões.
Acho que esse será meu próximo mergulho. Se ler, me conte o que achou ou me mande mensagem no Instagram, leio todas. Quero saber sua opinião. Cristos aprendeu algo. Seu pagão? Bastante. Mas você pode dizer que ele se converteu. Sim, tecnicamente a mãe dele era cristã, mas eu não acho que, de novo, não li as confissões. Acho que se perguntassem a um Agostinho de 15 anos se aceitava Jesus Cristo, ele diria não. Então acho que você poderia dizer que ele não se converteu porque resolveu o problema do mal. Ele se converteu porque percebeu que ele era o problema. Cristos, olha você, devíamos fazer um acampamento do Cristos também. Engraçado, lembro que esqueci quem eu era? Eu estava conversando com alguém e essa pessoa estava falando com todo mundo da equipe. E ela disse: então o Cristos está cuidando da produção e faz tudo isso funcionar. Falei: eles disseram, e o Jesus ajuda? E eu? Então temos Cristos e Jesus? Uns nomes bem bons aí no meio. Alguns dizem que é pré-requisito para trabalhar no acampamento. Gagnon. Sim. Não precisa ser cristão, mas o nome deve ser cristão, entende? Não, isso não é verdade. Há muitas pessoas sem nome cristão, mas sabe. Nós os mudamos. Exatamente, nós os cristianizamos, exatamente, nós os anglicizamos. Isso é muito bom. Não, de novo, eu não acho que a história, quero dizer, a lição aqui poderia ser tipo, ei, aceite Jesus Cristo. E de novo, eu acredito muito nos evangelhos, sendo o documento religioso mais impactante e, na minha opinião, comovente já escrito. Mesmo sendo agnóstico, não religioso ou de outra fé, leia os evangelhos, acho que há muito poder ali. Seja qual for sua tradição, seja muçulmano afastado ou hindu pouco conectado, tente se reconectar. Nunca é tarde. Nunca é tarde para mudar sua vida e buscar o que é bom e sagrado. Seja lá o que isso signifique, eu tenho minhas opiniões, mas sou católico. O que posso dizer? Você entende? O time vencedor, não é? Certo, pessoal? Certo? Reconheço meu viés, mas vejo beleza em todas as religiões. Eu apenas sigo o que sinto e sei que é certo, como está no meu coração. Sabe, eu acho que todos nós temos uma noção de que, tipo, ei, você deve cuidar das pessoas, sabe? Não deve ser tão ganancioso. Você deve cuidar dos pobres, deve cuidar dos doentes, proteger aqueles que realmente precisam de proteção. E, sabe, tentar ser uma boa pessoa. E eu acho que, no fim das contas, todos nós meio que sabemos o que isso significa, então tire um tempo para refletir. Isso é o que eu tento fazer por mim mesmo. E olha, nós sabemos que eu preciso disso. Obrigado por assistirem a mais um episódio do Acampamento Religioso. Tenho ótimas notícias para vocês. Se você gostou desse episódio, temos muitos outros sobre vários tipos de religiões, não só o cristianismo, mas também o hinduísmo, o islã, o mormonismo, o judaísmo, tudo o que existe por aí, qualquer coisa em que as pessoas acreditem, em algum momento vamos abordar ou talvez já tenhamos abordado. E nós lançamos esses episódios todo domingo. Então, por favor, inscreva-se, curta, faça parte do acampamento, adoraríamos que vocês se juntassem a nós. E se religião não for a sua praia, nós temos o acampamento de história. Você pode conferir todo tipo de mergulho histórico maluco por lá e, claro, o acampamento Gaon. Sim, esse é o canal principal onde fazemos entrevistas aprofundadas com pessoas muito mais inteligentes do que eu, que simplesmente me passam sabedoria e me deixam por dentro das coisas. Se gostou, seja bem-vindo. Obrigado a todos. Vocês são sempre bem-vindos na minha tenda. Até o futuro. Paz pra vocês.